Então, galera, a única coisa verdadeiramente nossa, assim, nessa vida é a nossa história, né? Porque o resto das coisas vai morrer, vai ficar aí. Mas nossa história, não. A nossa história, tipo, não são só nossas memórias, é tipo o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente ama. A nossa história é quem a gente é, né? E, tipo, pra saber quem eu sou, foi um corre, viu? Tem coisa que a gente devia aprender em casa, assim. Tipo, eu tinha uma amiga que ela era judia e ela sempre me falava que os pais dela falavam da história do sobrenome dela, que o tataravô dela veio da Polônia e toda aquela história. E eu cheguei pra minha mãe e falei, de onde vem esse Martins Nunes, dona Mary? E ela falou, não sei. E de que país a gente veio? Também não sei. Aí eu fiquei naquela, né? Fui pesquisar até no Google e eu vi que o nome era, na verdade, até de uma família judia. Aí eu fui ver que os senhores de engenho colocavam os seus nomes nos escravos e por isso que a gente não sabia qual era o nosso sobrenome e nem de que país a gente veio. E mesmo sem minha mãe saber de onde veio meu tataravô, ela não desistiu de deixar eu saber minha história. E como é que eles fizeram isso? Do jeito que a gente mais gostava, através da cultura. Menina, a minha casa era aquela musicaiada todo domingo, era maravilhoso. Isso foi muito incrível para mim, porque eu vi que através da arte, da cultura e da palavra também, era uma boa forma de você contar a sua história, né? E era uma forma que eu tinha de me conectar com histórias de pessoas que podiam ser da minha família. Quando eu via a Cartola falar daquele jeito, não era só a mensagem que ele estava passando, não era tipo a história que ele estava contando, mas o jeito que ele falava, por ser o jeito que ele é, sabe? O jeito que ele falava era tão genuíno que aquilo já mostrava muita coisa da história dele. Porque todos esses detalhes fazem parte da nossa história. Aí já viu, né? Aí eu não queria mais só procurar saber qual era a minha história. Eu queria contar a história agora, né? O negócio ficou um pouco mais emocionado. Aí, com 16 anos, eu entrei na faculdade de Ciências Sociais. Não foi lá a melhor forma para eu contar a minha história do jeito que eu queria. Porque, gente, ó, veja só. Eu realmente tirei uma nota ótima em redação no Enem, eu juro. Só que eu ainda falo nós. E, tipo assim, eu não falo nós porque eu não sei. Eu sei, mas a nós não tem tradução, gente. A nós não é, somos nós, ou é a gente. É nós, galera. Tipo assim, a junção Sério, é poético isso, gente. É poético. A junção desse singular com esse plural é tipo... Mano, isso é muito poético. Só quem é nós sabe como é que é isso. Aí, nisso, eu fui vendo que a gente criava coisas. Em cada favela desse país, tem um dialeto sendo criado. E isso é incrível. Porque isso não é de hoje. Quando vieram lá os portugueses falando que a gente ia falar português, você acha que a gente ficou calado? A gente não ficou calado. Ó, na frase, eu fiz cafuné no moleque até ele cochilar. Cafuné, moleque e cochilar são palavras que bundo. Ou seja, nós temos até hoje, dentro da nossa língua, palavras que são trazidas, tanto da África, tanto da cultura indígena. Nós somos criativos dentro dessa história. Nós não somos só aquela galerinha passiva que é o outro lado da história. Não, a gente é criativo nisso. Não é só dentro da cultura musical, mas dentro de todas as áreas de conhecimento. Nós trazemos conhecimento para isso. Aí pronto, eu não queria mais só contar história, eu queria fazer história. É isso, eu vou fazer história. Aí eu conheci um negócio chamado Slam Poetry, ou Poetry Slam, não sei, a tradutora vai me ajudar nisso depois. Só que é um negócio que veio de Chicago, parece, que falava em grandes teatros, né, sobre poesias, só que eu não me identificava muito com essa área que era de Chicago. Eu me identificava muito naquilo, a cultura griot, sabe? Griots são contadores de histórias da África. E eu vi que isso não era à toa. Dentro da cultura africana, a história oral ela é um marco, ela é um traço. Eu sou de candomblé, e candomblé é uma religião que ela é oral, não tem liturgia. Ela simplesmente foi passada, perpetuada através da fala. E, tipo, tudo bem, isso acontece porque tiraram os acessos dos escravos à escrita. Isso é bem violento. Eu gosto muito de escrever, mas eu sempre achei que
falar era um pouquinho mais, que ter essa troca, ter essa parada, isso sempre mexeu um pouco mais, e sempre fez com que as pessoas se conectassem mais uma com as outras. Isso não é à toa, né? Isso é algo ancestral para mim. E essa energia é muito importante para mim, não é algo só histórico ou bonitinho de se dizer. Para mim, realmente quer dizer alguma coisa. E com isso, eu queria muito que vocês soubessem que, tipo, nós não somos só a resistência da história, mas nós somos seres que existiram e criaram coisas. E tem coisas a dizer incríveis. E simplesmente ignorar essa história não é só ignorar a história do outro, mas ignorar a história de todos nós. É ignorar o jeito que todos nós amamos, todos nós falamos, todos nós nos vestimos. Porque somos seres ativos na história. Somos seres que criaram. E toda essa cultura também é nossa. Tem conhecimento de pessoas negras, de pessoas indígenas em todo lugar dentro dessa cultura brasileira, gente. Então, é muito importante que essa história não seja apagada, porque a gente sabe muito bem o que aconteceu na Inglaterra no século XX, mas não sabe o que estava acontecendo na África enquanto o Brasil estava sendo colonizado. A gente não sabe o que estava acontecendo nos quilombos. E, hoje em dia, a gente não sabe o que está acontecendo na favela, né? E, geralmente, a arte e todas as culturas orais desse país têm um papel aí de estar falando o que está acontecendo, e a mídia não mostra, e a academia também não tem muitas formas de falar, porque quem tem que contar a minha história sou eu. Tão importante quanto saber a minha história é eu ter o poder de contá-la e falar ela em primeira pessoa, porque eu tenho a propriedade de contar essa história. Isso é muito importante. E eu queria saber, vocês querem saber a minha história? Sim. Gente, mais alto, eu sou um pouco surda. Se pelo menos eu soubesse meu verdadeiro sobrenome, meu país, minha terra. Se eu soubesse, já era. Se minha carne fosse vista diferente, se eu olhar fosse mais inocente. Se eu não tivesse que ser forte e nem dependesse da sorte. Se antes do diabo que me pintam por ser o que sou, da deusa que cultivo, pelo mesmo motivo eu fosse pessoa. Pessoa antes de mulata, se eu não tivesse que falar na lata. Se eu não tivesse que gritar, ainda ia ter graça me ver sangrar? Se eu quisesse me vingar? Vocês acham que nós não lembrava do estupro da escrava? Que vocês ainda comemoração? Porque o resultado? A linda miscigenação. Vocês acham que nós esquece a tragédia dos Mec-Mec que termina lá no Citotec? E ela, crucificada aos 16, sem a ajuda de nenhum de vocês. Sozinha, pedindo aos céus ajuda de manhinha. Mas aqui só tinha inferno e um julgamento eterno. Se não vai pra prisão, pode ir pro valão, taxada de puta na televisão. Pra nós, ninguém reserva oração. Tudo preto, sem bandeira branca na trama. Tu já sentiu negradrama? Ou tu só respeita se for da família, pede bênção pra mãe e não assume a filha. É que vocês não gostam de mulher, vocês gostam, de buceta. De preferência branca, mas com bunda de preta. Até serve comer mulata, mas se for aqui te acata. E os mano, sempre diz que são todo errado, e aí quer pagar de aliado, mas vocês têm que entender nosso lado, nós não atura papo de mandado. É que o papo não faz curva, aqui o papo é reto. Você vai se arrepender de me fazer de objeto, eu não tô aqui pra fazer seu membro ficar ereto. Não se esqueça, aqui é muita treta. Se teu pau é Ku Klux Klan, minha buceta é Pantera Negra. É que eu não aguento mais. Será que um dia tem paz ou será sempre mais um jaz? No cais, sinto o horror do valongo, quilombo, dor é o combo do meu terror, mas você não me parou. Os mortos na matéria, mas vivo na memória. Eu conto aqui, é pra lembrar essas histórias. Porque eu tenho minha raiz, minha base para ser feliz. Eu invado, eu não me encaixo. Ai, você ainda se acha muito macho. Mas nunca viu rastro de cobra nem couro de lobisomem. Ó, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que eu passei na vida, você não sabe como é. Pra viver na minha pele, neguinho, tem que ser muito, mas muito mulher.